Meus amigos, eu estou de volta aí e queria conversar com vocês nessa oportunidade sobre os absurdos que nós estamos vendo da banalização da igreja evangélica, e isso ocasionado por alguns ditos líderes que vão buscando tão somente os seus recursos através da ignorância das pessoas, através de promessas de enriquecimento, de prosperidade, e eles estão lá, a maioria deles, esses que falam tão somente da teologia da prosperidade, eles estão lá com as suas mansões fora do Brasil, eles estão lá com os seus aviões, eles estão vivendo lá fora e vindo arrecadar aqui dentro, não é? Você tem hoje uma grande dificuldade de viver no Brasil diante da crise, diante de problemas aí de segurança pública, diante de problemas variados, e essas lideranças aí dessa banalização da igreja evangélica, eles estão lá fora com seus familiares, vêm aqui simplesmente para buscarem os valores arrecadados, recursos esses que são destinados a eles, não é, por aqueles que buscam um resultado na vida material e não olham, não desenvolvem um tempo para analisarem o manual, as escrituras, que é a base de toda a visão cristã. Não existe uma visão cristã que possa partir de fora das escrituras, porque nas escrituras é que nós conhecemos o feito de Jesus, o feito dos apóstolos, o feito daqueles que vieram na sequência, não é? Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos contrapor às Escrituras. Não se pode contradizer as Escrituras sagradas. E aí nós vamos vendo essa tendência de megalomania, não é? Crescimentos de templos de maneira absurda, não é? E se existe, veja, use a sua inteligência, se existem recursos tamanhos, por que não se investe de maneira grandiosa na construção de hospitais, na construção aí de centros de ajuda para pessoas, mas coisas de referência mesmo, não é somente para alguma coisinha para mostrar que faz, não é? Para poder então encobrir as outras coisas. Tudo bem? Então veja, alguns vão dizer, mas isso é função do governo. Nós estamos falando de vidas e não de política. Se existem recursos para investir, vamos investir diretamente em vidas, em pessoas que estão aí jogadas nos hospitais, em jovens que estão aí cada vez mais se infiltrando no mundo da marginalidade. Vamos investir nisso de fato, mas diretamente. Não é verdade? Olha, queridos, a verdade é que a responsabilidade é sua. Quando você não vai até as Escrituras e não analisa, por exemplo, a simplicidade do próprio Jesus. Jesus, ele era uma pessoa simples. Ele ensinou a simplicidade para os seus discípulos. Nós vamos ver ali no início da igreja primitiva, as pessoas, elas pegavam os seus recursos e utilizavam para o conjunto. Paulo, o apóstolo Paulo, ele abriu mão dos seus títulos, ele tinha títulos ali, e foi pregar o evangelho simples. Ele confeccionava inclusive tendas, ele fazia tendas, costurava tendas para angariar recursos para sobreviver. Ele não ficava pedindo altos valores. E olha que nós estamos falando de um homem que escreveu para igrejas ricas, de pessoas ricas, e nós não vemos esse tipo de padrão. Isso começou a se perder há muitos séculos atrás. No passado, a Igreja Católica do passado, ela fez isso.
não é? Ela arrecadava recursos, vendendo espaço para as pessoas morarem no céu, vendendo indulgências para que as pessoas tivessem livres das suas enfermidades, esse tipo de processo. E aí pessoas começaram a lutar contra, e eu falo de padres mesmo, como aconteceu com John Wycliffe, que é professor de teologia da Universidade de Oxford e padre também, começou a lutar contra isso, porque é um absurdo a simplicidade do evangelho sendo trocada pela ostentação e as pessoas investindo, colocando dinheiro, porque entendendo que há uma troca real. Quando se investe na obra de Deus, e quando na verdade não, é uma ostentação de templos, como se fosse palacetes para o homem aparecer, porque Deus não está nisso. Ora, use a sua mente, você é responsável por isso, meu querido, por favor. Então John Wycliffe, ele inicia isso. Depois Jean Hus, ele também tem a tomada sobre isso lá na região da Boêmia, na Europa. Ele fala sobre isso, ele luta com relação a isso, usando as bases de John Wycliffe, e aí ele acaba sendo levado para a fogueira, ele é morto, ele é queimado vivo. E segue-se então a luta pela reforma, e vem Martinho Lutero então e consegue iniciar de fato esse processo de uma maneira mais contundente, verdadeira e responsável e com propósitos. Eles chegaram no passado a lutarem para que o governo assumisse a questão da igreja, porque o absurdo era muito grande. Venda de pedaço do céu. Hoje não. Hoje é venda para você conseguir obter prosperidade na sua vida. Ora, se Deus está numa coisa dessa, por favor, raciocine, tenha bom senso. Tenha bom senso, em nome de Jesus. Lutero, eles acabam falando que o governo deveria entrar nisso e os recursos, o governo administrar. Eu não estou aqui falando nisso porque o nosso governo, inclusive, é muito corrupto, e aí seria mais corrupção ainda. Nós não temos pessoas com ética, amor suficiente ao próximo para tratar disso no governo. Mas você é responsável por isso. Você precisa analisar as bases da Igreja de Cristo e sair fora e parar de sustentar essas seitas, achando que isso vai te trazer algum benefício. Isso não traz benefício para você, e você ainda se envolve num malefício social, porque é isso que está acontecendo. As verdadeiras igrejas que pregam a palavra real, a sã doutrina, elas estão sendo deixadas de lado por causa da teoria da prosperidade, onde o egoísmo das pessoas faz com que elas procurem essas coisas. E aí hoje a igreja, a banalização da igreja evangélica, como foi anteriormente em outras religiões. Então, quem oferecer mais é para onde você vai? Ora, em nome de Jesus, nós não estamos aqui brincando, não. Deus, o Senhor Jesus, ele vai voltar, haverá um julgamento. Ora, analise, por favor. Analise, por favor. Vê se você de fato ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. E se isso não acontece, se a sua busca é só para você, sua família, você quer ter mais e mais, é claro que alguma coisa está errada. Pelo menos cristão você não é. A identidade cristã não está em você. Então se reveja, por favor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.